E aí galera, a massa do canal, mais uma vez é um prazer recebê-los aqui no Criatório Nisso dos Pássaros. E aqui estou na parte dos mandarins. É meu amigo King Dom, que sempre faz pergunta aqui no canal. Ele falou algo relacionado à idade dos pássaros para reprodução, referente a mandarim, diamante gold. Eu acredito que foi isso, certo? Aqui é o seguinte. Quando eu comecei a criar esses pássaros, foi um período que eu não tinha, eu acho que não tinha, não tinha internet como tem hoje, certo? A gente não tem como fazer uma pesquisa de comparação, não tinha como a gente procurar saber como é que os pássaros reproduziam. E como eu morava em fazenda e entendi um pouco de reprodução de muita coisa, porque quem mora na fazenda cria bastante coisa e vê na natureza acontecer. E sempre eu tive em mente a curiosidade como esses pássaros domésticos reproduziam, porque eu chegava nos pet shop, casa de ração assim queira dizer, e agropecuária, e via muitos filhotes dessas aves aqui, ó, de mandarins. De mandarins, de manões, de diamante gold, de canário. Eu sempre fiquei querendo saber como queria reproduzir, para saber como era, né? Queria criar para saber como era a reprodução. E sempre nunca tive como estudar para saber, na época, a idade das aves reproduzirem. Por isso que comigo ainda continuo com vamos dizer, essas técnicas que eu uso aqui, pássaros jovens. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é um mandarim, esse mandarim não tem 4 meses. Esse bochecha negra Arlequim não tem 4 meses. E ele já tá, olha aqui, ó. E os ovos estão tudo cheios. Essa fêmea não tem 4 meses. Para vocês terem ideia. E aí ele perguntou também, querendo entender mais o porquê. O porquê é isso. Porque eu comecei a criar numa época que eu tinha que fazer tentativas. E por isso que eu consigo reproduzir os pássaros jovens. Simplesmente boto o casal junto, monto o casal junto e acontece. Simplesmente isso. E como eu não vejo que não tem nada negativo com isso, pelo menos com as minhas aves, aqui lembre-se que aqui tem uma temperatura diferenciada, uma temperatura que é o ano todo bom para as aves aqui, para reprodução. Eu não tenho problema com isso. E eu deixo acontecer. Os pássaros que eu seleciono para mim reproduz fácil, rápido e jovem. E eu não uso nenhum paliativo de vitaminar o pássaro. Simplesmente assim, ó. Quando tem filhote, bota a farinhada umedecida, que eu falei no vídeo passado. Já tá aqui comendo. E aqui, ó, tá cheio de diamante gold. Que ele está cuidando. 4 diamantes de gold. E esse aqui tá com os ovos deles mesmo. Já para testar. Ok? Aqui tá pronto. Aqui é um exemplo, um casal, ó, que ainda não me respondeu nada. A fêmea deve ter uns 3 meses, se tiver. Mas tá aqui. O macho já é o que eu tinha. Eu montei com esse casal agora. Aqui um casal mais veterano, que já tirou umas 2 posturas agora. Aí os filhotes, nasceu um filhote de diamante gold aqui, eu transferi para os manões porque só era só um. Teve outros filhos dele mesmo, ele estava cuidando, eu transferi para outro casal também porque eu queria dar um descanso a mais a ele. Eu sempre faço isso. Aqui é um casal também novo, a fêmea nova. Manda aquela outra fêmea que eu mostrei há pouco. Mas esse bochecha negra que é o pai. Esse aqui, ó, é o pai desse aqui que agora já está chocando. Ok? Mas aqui são mandarins, a fêmea é mais velha um pouquinho, mas o macho não tem 4 meses ainda. E tá enchendo ovo. E simplesmente eu boto aqui o que é a dieta dele, normal. Mistura de semente, mistura de painço. 4, 5 tipos de painço com um pouco de alpiste. No meu canal tenho fazendo essa mistura. E é uma mistura que eles comem, eu não dou em termos assim, eu dou essa mistura para reprodução. Não, é uma mistura que eu dou aqui, eu dou o ano todo e eles reproduzem. Simplesmente isso. Mas aqui é a explicação, o porquê eu faço. E quer dizer, quando eu comecei
quando eu tive contato com a internet, que eu podia ter uma pesquisa mais séria e contato com criadores, e os criadores do estado começaram a conversar comigo sobre o assunto, eu já tinha um manejo pronto, um manejo que eu sabia que dava certo e eu sabia que não dava certo, de tanto tentar, porque eu não tive ninguém para me auxiliar na criação doméstica. Felizmente, quando eu comecei, eu estou falando de mais de 30 anos atrás, hein, gente? Não estou falando de uma coisa de 5, 6 anos, não. Quer dizer, eu tive uma vivência com essas aves que eu fazia um comparativo com o pássaro silvestre, que era a coisa mais errada que existe, que é um comportamento diferente, uma limitação, uma dieta diferente. Mas até chegar no ponto que eu vamos dizer, comecei a reproduzir, a entender da reprodução, a compreender que tanto faz mandarim, tanto faz ninho como esse, como o ninho de caixinha ou cumbuco, assim queira falar, dependendo do pássaro, logicamente, o pássaro que escolhe, é isso aí. Aqui é outro exemplo, vou ver se eu passo aqui, eu queria passar logo porque está muito sujo, é que agora é a hora da limpeza, mas eu vou fazer um vídeo aqui, olha o exemplo aqui, ó, vou mostrar para vocês os golds. Olha esse casal de gold aqui, ó. Olha esse casal de gold como eles estão. Vocês estão vendo, né? Vou mostrar aqui. Aqui eu já tenho filhotes. Olha, começou a pôr de novo. E esses filhotes, peraí. Esses filhotes que estão aqui, vamos lá. São filhos deles, ó. Entenderam? Uns pássaros que eu começo a reproduzir jovem. Nem terminaram a muda ainda, aqueles golds. Ok? Vou ficando por aqui. Obrigado a meu amigo King Dom, que sempre faz umas perguntas relacionadas à criação que ele imagina. Porque tem muitas coisas didáticas que pode ser até para os pássaros padrão, né? O padrão de exposição, que é diferente desses mandarins comuns. Mas todas as aves minhas, os canários todo mundo já sabe que é por idade, né? Completa 7, 8 meses a fêmea, já vai para a gaiola criadeira e esperar aprontar. Ela fica lá só escutando os machos cantando e eu vou testando o macho. O macho que está pronto, boto lá com ela, cruza na minha frente. Se for um macho que eu quero, um casal que eu quero, aquele padrão, aquela cor, aquele cruzamento, a fêmea só vai cruzar com aquele macho. Espero ela aprontar muito, ela esperar muito. Se for necessário, ela vai perder uma postura, porque vai chegar pelo instinto de reprodução, de procriação, de tirar suas proles. O pássaro se deixa, entendeu? É isso que acontece. Não é nada diferente. O pássaro prefere ter filho daquele macho do que não ter filho, quando chega um certo tempo. No início ela está em escolha, ela escuta muito canário cantando, por mais que não está junto, ela sabe que tem um ali que ela pode escolher, vamos dizer assim. Eu estou falando como se fosse na natureza, porque todo pássaro de fibra que canta alto, ele canta para atrair a fêmea. Você tem que ter isso de ter esse sentido. E por isso que a gente fala que sempre escolhe. Se é daquele que bota o casal, a fêmea e o macho junto. Ela tá ali com aquele macho, mas tá escutando o macho cantando mais do que aquele. Ou o macho alfa, que é como os pássaros sabem qual é, a fêmea sabe qual é o macho alfa, a gente não sabe, só sabe testando. O macho que vamos dizer, o mais vigoroso do plantel, vamos dizer assim, a fêmea sabe, a gente pensa que não sabe, mas a fêmea sabe. Tanto é que aqui em todo, porque eu sei isso com ciência, com certeza, porque comigo, os canários principalmente, tem macho aqui que é muito vigoroso, como o lavandeira. Eu passo com 4, 5, 6, 7 fêmeas. Eu acho que não tem uma que aqui os pássaros, a fêmea não aceita aquele canário, que agora é do meu irmão. Valeu, galera, eu vou ficando por aqui. O vídeo está um pouco longo, mas só foi para passar isso mesmo. Como é que eu faço aqui com os mandarins. Reproduz muito jovens realmente e tem o resultado. Não tenho nada negativo não. Tá aqui, ó, o machinho aqui chocando, ó. O macho não tem 4 meses. Pode procurar no canal que você vê esse filhotinho ainda mudando o bico há 2, 3 meses atrás. Ok, galera? E até o próximo conto, se Deus quiser, direto do criatório de Nilson dos Pássaros. E lembrando, outra coisa não, mas pássaros você vê no canal Nilson dos Pássaros. Valeu, galera!